Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Nosso tema de hoje é acidente com material biológico, tá? Nessa aula nós já comentamos algumas coisas na aula de segregação dos lixos, né? Do gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Dos serviços de saúde e também na nossa aula de normas de biossegurança. Agora é mais para fazer um fechamento dessa parte e destacar aí algumas coisinhas, beleza? Bom, no acidente com material biológico, a gente inicia falando da situação de risco ocupacional que os profissionais da saúde têm. De fato, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todos aqueles que lidam, biólogos, enfim, toda a gama aí de profissionais da saúde que lidam com materiais biológicos, seja ele na forma de laboratórios, seja na manipulação de seringas, agulhas, de frascos, ampolas, lâminas, tá? Podem vir a se contaminar, né, com algum dos vírus, fungos, bactérias, tá? Que existem, né, os micro-organismos que estão lá naquele material, por exemplo. Então, por isso que é um risco à saúde ocupacional do profissional. Por quê? Porque esses materiais têm mais de 20 patógenos diferentes, que podem trazer algum problema, né, para a saúde desse profissional, tá? O mais preocupante, que a gente, né, se preocupa mais, porque, por exemplo, se for um fungo mais tranquilo, vai às vezes dar, né, uma lesão ali fúngica na unha, né, e formar uma doença que chama onicomicose, tá? Pode ser isso, mas o que a gente se preocupa são aqueles que trazem uma maior gravidade, que são principalmente os vírus do HIV, hepatite B e hepatite C, em diferentes possibilidades de contaminação. O HIV vai de 0,3 a 0,09, hepatite B, até já comentei com vocês, em torno de 30%, hepatite C de 1 a 7%, tá? Então, a contaminação ela pode acontecer ou não, né? Vai depender aí de alguns fatores, tá? Essa infecção, né, desse acidente vai depender, por exemplo, da gravidade do acidente. Foi um acidente na caixa de pérfuro cortante? É muito mais grave. Foi um acidente só na hora lá de verificar a glicemia, na lanceta que fura o dedinho, que é bem pequeno, né? Mas aconteceu o acidente, foi lá naquele momento, a gravidade se torna outra. Foi numa cirurgia, com uma lâmina de bisturi, tá? Então, como foi a gravidade desse acidente? De que forma foi essa lesão, né? Se a lesão foi, por exemplo, totalmente cortante, se foi perfurante, às vezes foi só na mucosa, às vezes foi só na pele íntegra. Então, de que forma aconteceu esse acidente? Qual o tamanho dessa lesão, tá? Qual o volume de sangue que estava ali envolvido? Às vezes era pouca coisa, a lâmina nem tinha sangue, a agulha quase não tinha, tá? Então, como é que estava ali o sangue nessa situação? E a condição clínica tanto do profissional quanto do doente, que está lá, do cliente, que aconteceu. Às vezes ele já sabe que tem uma condição de saúde, já estava ali com um problema, então fica, né, mais grave ou não, dependendo dessas condições que a gente avalia quando o acidente de fato acontece, tá? Um outro fator interessante que vale a pena aqui destacar é o que? O tempo dos profissionais em atuação, né? O que a gente chama ali de costumes, tá? O uso ou não de precauções, com toda certeza são fatores determinantes para a ocorrência ou não desses acidentes, tá? Acidente, o próprio nome já fala, pode acontecer ou não, né? Porém, alguns fatores facilitam, né? E os dois principais são esses. Por quê? Porque com o tempo a gente vai falar, eu faço isso todos os dias. Faz 20 anos, né, que eu preparo a medicação, faz 10 anos que eu trabalho aqui no centro cirúrgico, então eu não preciso mais, né? Então a pessoa já tá preparando, conversando, tá com o radinho ligado lá no fundo, no plantão, então ela distrai mais facilmente. Só que o que acontece? Aí hoje o paciente estava mais agitado e de repente a hora que você estava lá, né, distraído, nem viu, ele bateu a mão e sem querer se enfiou a agulha lá no seu dedo, tá? Então essa questão do tempo de trabalho, achar que as precauções são desnecessárias, eu não preciso mais de luva não, né? Não vou pôr o óculos não, pra quê, né? Eu consigo aspirar aqui do lado rapidinho eu já faço, até eu pôr todos esses equipamentos, aí demora demais. Então esses fatores são de extrema importância, né, para prevenção e durante a ocorrência dos acidentes. E aí quando acontece, fala, mas eu não tava, não, mas é que eu sempre fiz isso, mas dessa vez
Justamente por isso que é um acidente, a gente tem que tomar as precauções sempre, né? Independente do que você está fazendo, né? De qual paciente você está lidando. Lógico que uns são mais e outros são menos, dependendo aí da patologia, que às vezes, por exemplo, o paciente está internado e está num processo de isolamento, né? Vocês devem estar vendo aí as precauções diferentes, por exemplo, o Covid-19, né? Todo um isolamento diferente, uns EPIs, né? Uma capa impermeável, né? Principalmente nos outros países, né, que passaram aí a China e tudo mais, tá? Bom, nesse momento eu quero que vocês deem uma pausinha na minha videoaula, tá? Dão uma seguradinha e vão assistir um vídeo, tá? Que se eu passar aqui, vocês não vão conseguir acompanhar, não vai ter o áudio adequado, às vezes a visualização também não vai estar das melhores, tá? Que vídeo? Deixa eu mostrar pra vocês, eu já mandei o link ali embaixo, só para conferir esse vídeo aqui de acidentes com material biológico, produzido lá pelo pessoal da Unimed de Limeira, numa semana de prevenção, né, de acidente com profissionais da saúde, tá? Então ele vai falar ali, né, esse vídeo, tá, pessoal? Então dão um minutinho aí da minha aula, assistam a esse vídeo, tá? E já retornem aí na sequência, tá bom? Ok, né? Então vocês assistiram o vídeo. Esse vídeo ele retrata, né, situações reais que aconteceram com profissionais de saúde, acidentes e infelizmente processos de contaminação. Aí ele traz vários exemplos disso. Eu não quero que vocês tenham uma situação de desespero, de pânico com relação a isso. Falar, minha Nossa Senhora, o que é isso, né? Mas sim para alertá-los e para que vocês venham a refletir sobre a importância, né, de tomar todos os cuidados e as precauções devidas para evitar que esses acidentes, se ocorrerem, né, tenhamos uma chance menor de trazer problemas e risco à nossa saúde, tá? Então esse é o grande intuito do vídeo, que vocês parem para pensar que de fato não é uma brincadeira, que isso existe em pequenas proporções, mas existe. Acidentes acontecem bastante, isso eu não vou mentir para vocês, todo dia no hospital acontece, nas unidades, tá? Só que lógico que a contaminação, graças a Deus, não é tão elevada assim, que vocês viram as porcentagens. Além disso, a gente toma alguns cuidados, como vacinação e tudo mais. Porém, né, em algumas situações, de fato, elas existem e a gente quer evitar isso, beleza? Algumas medidas, então, individuais para a gente prevenir essas condições e evitar esses processos aí de contaminação, tá? Primeira coisa é realizar o esquema completo da vacina de hepatite B, porque se eu entrar em contato com o material contaminado, eu tenho uma chance menor se eu tiver imune, né, a esse vírus, tá? São 3 doses, geralmente os locais na hora que vão contratar, eles exigem, até para os estágios para vocês vão precisar. Tirando esse momento agora de loucura, que até as unidades de saúde não estão fazendo vacina, depois que isso normalizar, procurem para ver como que estão a vacina de vocês, procurem lá a carteirinha, ver se a mãe guardou na vida, tá? Para os profissionais de saúde, a gente precisa de hepatite B, precisa de antitetânica, sarampo, precisa da febre amarela, então precisa ver se tudo isso está em dia certinho para ficar mais tranquilo, tá? Mas a vacina da hepatite B é uma primeira medida de precaução, tá? Uma outra situação é utilizar as precauções padrões que nós já vimos, luva, máscara, né, os gorros, os óculos, aquilo, né, que utilizamos dependendo do que formos fazer, de contato com sangue, contato com secreções, outro tipo de eliminação, né, do paciente, líquidos corporais. Então, dependendo do que for fazer, utilizar, certo? É super importante, né, o profissional fazer isso, tá? Manter uma atenção durante a realização de procedimento, então, como eu disse, não ficar conversando, achar que faz isso todo dia, papai, tá ali mexendo, e daí com isso, né, tem um momento de distração e acontece o acidente, tá? Então, pensar, né, prestar atenção no que tá fazendo para não se dispersar e com isso acontecer de fato o acidente. Sempre manipular com cuidado as agulhas, as seringas. Então aqui temos um exemplo, tá? Temos aqui uma seringa, a gente sempre abre devagar, abre a agulha devagarinho, tá? Venho, conecto aqui, né, com toda a forma, né? A gente tira o ar, por exemplo. Essa aqui é uma agulha que a gente usa para preparar a medicação, né? Geralmente a gente chama agulha de diluição, ela tem um tamanho que chama 40x12. Ela é uma agulha bem grande, né? Na hora que a gente retira já acontece o primeiro acidente, né, do pessoal que não tem muita prática, porque vocês querem retirar assim, ó.
né? E a hora que faz assim, a tampinha vai e volta, aí puf, já enfia a agulhona no dedo, né? O estagiário já sai sangrando, tá? Então a gente solta aqui um pouquinho primeiro, porque elas vêm bem durinha e beleza, podem ver que ela é bem grossa, mas como eu disse, a gente usa para preparar ali. Depois, na hora que vai fazer no paciente, a gente troca essa agulha, mas mesmo assim, é uma agulha também, é a 25x7, 25x8, tá? Que é as agulhas aí, por exemplo, das injeções, braços, glúteo. E o que é bem importante na hora que a gente vai fazer? Então, faz de conta que eu já troquei aqui a agulha, né? E vou lá no paciente fazer a injeção lá no braço dele, uma intramuscular. Aí, né, não tô aqui para falar da técnica nesse momento, isso é uma outra situação, tá? Fui, puf, fiz, né? O que eu vou fazer? O que muitos profissionais falam? Ah, acabou de fazer, vou guardar, né? Isso é muito proibido, tá? Terminantemente proibido, tá bom? A gente nunca reencapa. E que isso que é reencapar? Colocar a tampa da agulha novamente, né? Colocar aqui assim que eu fui lá e utilizei essa seringa e essa agulha no paciente, tá? Isso é onde acontece a maior parte dos acidentes. Então, não reencapar a agulha para que não aconteça um acidente. Acabou? A gente vai deixar na bandejinha, depois chega ali na caixa de pérfuro cortante e desprezo ela dessa forma sem reencapar. Eu não preciso colocar a tampa dela para fazer o descarte na caixa de pérfuro, ok? Então não se esqueçam, isso também é uma medida individual. Seguir todas as recomendações da montagem da caixa de pérfuro, que já depois a gente comenta sobre isso para vocês visualizarem, né? Sempre desprezar todos aqueles cuidados, deixar, né? Lembra, no 1/3 a gente não enche até a tampa para na hora de desprezar não acontecer um acidente. E seguir a NR32, né? A normativa que nós falamos do cabelo preso, do avental, do sapato fechado, para não cair agulha e tudo mais, certo? Então essas são medidas individuais. E existem as medidas institucionais. O que né, as instituições aí, empregadoras, devem estar fazendo para minimizar esses acidentes com o profissional? Porque isso também é um problema para eles, gera afastamento, né? Gera várias condições ali que atrapalha também o empregador, tá? Realizar treinamentos e orientações constantemente, então por isso que às vezes vocês já trabalham há 10 anos, fala, nossa, mas treinamento sobre lixo de novo, treinamento sobre os EPIs de novo. Sim, a gente sempre tem que estar atualizando, sempre tem que estar relembrando, entram profissionais novos no serviço, então a gente precisa fazer essa orientação constantemente. Além disso, esse local deve fornecer os EPIs, lembra? Os equipamentos de proteção individual e os de proteção coletiva, tá? Precisa realizar este fornecimento, né, às instituições, tá? Dispor, né, de recipiente adequado para os descartes, seja do lixo, seja do pérfuro cortante, né, dos outros lixos, tá? Porque lembra que eu também jogar uma agulha lá no saco branco, vai perfurar esse saco. O pessoal da limpeza, dos serviços gerais, podem também acontecer um acidente com eles, que é muito comum, tá? Sempre supervisionar o estado vacinal dos profissionais que atuam ali, né? Então, por isso que eles exigem na hora das contratações se esses profissionais estão em dia. Fornecer sempre instruções se aconteceu o acidente, né? Então, aconteceu o acidente, eu tenho que ter um fluxo definido, tá? Porque de fato acontece, isso tem que estar determinado. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de um fluxo que é o meu lá da unidade, para vocês terem uma base, tá? Isso é um fluxograma, né? Fluxograma é uma imagem para facilitar. Então, eu não tô lá na unidade, aconteceu um acidente com o pessoal lá, meu dentista, que trabalha lá com a gente. O que ele vai fazer, né? Quais são os passos? A primeira coisa é, onde foi esse acidente? Foi percutâneo, furou, né? Foi na mucosa, no olho, espirrou na boca, foi só na pele, né? Foi uma mordedura humana. Então, o que foi, tá? Então, como que foi esse acidente? Esse é o primeiro passo. Independente, aí aconteceu o acidente, por exemplo, aqui, foi uma mordedura, perfurou, né? Tirando na mucosa, que não dá para lavar com água e sabão, que daí a gente lava com soro, nos outros locais, água e sabão. Vai pegar água e sabão, não precisa ser um antisséptico, não precisa ser, água e o sabonete que tem lá, vou lavar, porque isso minimiza, né? Se tem sangue ali em cima, tudo para não penetrar, tá? Então, a primeira coisa é lavar e água abundantemente para não acontecer ali uma penetração. Depois, esse paciente, né, o profissional que sofreu o acidente, vai passar por uma consulta médica e aí nós vamos preencher uma notificação, que é uma notificação do SINAM, que a gente fala, tá? De acidente de trabalho.
Se é um profissional seletista que trabalha com INSS, vai preencher a CAT, que é uma notificação do acidente de trabalho, né? Porque às vezes esse profissional vai ter que ser afastado e aí vai pro INSS, tá? De repente fraturou a perna, foi andar na rua e fraturou a perna, foi fazer visita. Então, é uma situação de acidente de trabalho, tem que preencher a CAT para depois acontecer o recebimento, tá bom? E aí vou avaliar a gravidade, que foi o que nós falamos agora há pouco. Onde foi, tinha sangue, né? Que jeito que foi, a lesão foi grande, foi pequena. Então, avaliar essa gravidade. E daí vou ver se vai solicitar os exames. Aí eu pergunto, eu tenho paciente fonte ou não tenho? Se eu não tenho, vou fazer só do profissional e aí em 30 dias vou repetir, 90 dias vou repetir, vou acompanhando esse profissional. Se eu tenho paciente fonte, eu vou solicitar para esse paciente, né, a colaboração dele para ele também realizar os exames, que daí fica mais fácil. Eu já vi se ele tem hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, né? Então aqui a descrição dos exames, tá? Então faz, né, e daí esses exames e verifica daí qual a conduta, porque, por exemplo, isso tem que ser o mais rápido possível, né, de preferencialmente até 72 horas do ocorrido. Por quê? Porque existe um negócio que chama PEP, que é profilaxia pós-exposição, que é para receitar o antirretroviral, né, o que eles chamam, né, do coquetel contra o HIV. Isso tem tempo, mais efetivo, quanto antes, mais efetivo né, para prevenir a contaminação com HIV, de repente, se esse paciente fonte deu positivo. Agora, né, mais o tempo limite são 72 horas, tá, desse acidente, para iniciar esse antirretroviral ou para tomar tipo uma vacina contra hepatite B se você não foi vacinado, tá? Que chama imunoglobulina. Então isso tem tempo, então por isso a gente precisa correr, é considerado uma urgência, né? Fazer isso o mais rápido possível para poder chegar a essas conclusões. E aí depende, vai classificar a gravidade, por isso que às vezes vai tomar, às vezes não, né? Então tem toda ali uma condição. O importante é vocês, enquanto enfermeiros, ter isso determinado lá na unidade onde vocês forem responsáveis ou lá no hospital, geralmente é o pessoal da vigilância ou da CCIH, que são locais que trabalham com essa questão de vigilância, né? Então, sempre ter isso disponível, porque às vezes não tô lá e o que as pessoas têm que fazer, tá? Então já bate o olho lá no meu, tem na sala de curativos, na vacina, preventivo, tem tudo, na sala dos consultórios, na odonto, tá bom? Então precisa estar lá para facilitar a visualização dos profissionais, certo? Beleza? E agora então nós vamos para as atividades. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, como a gente comentou, tanto na aula dos lixos, né, da segregação, do gerenciamento e para a importância do acidente com material biológico, a questão da caixa de pérfuro cortante, que a gente ia até montar lá na faculdade, tá? Mas em virtude do afastamento, o que eu quero que vocês façam? Vejam esse vídeo que eu vou estar mandando o link que faz o passo a passo certinho. Para quem não conhece, vê o vídeo mais de uma vez, é um vídeo curto, para vocês irem pegando aí o esquema de como que monta uma caixa de pérfuro cortante, certo? Então, primeira atividade é essa, tá bom? E a segunda atividade é uma atividade com imagens também, igual parecida com o que nós fizemos lá dos riscos, que vocês vão me responder, bem simples. Imagem 1. Tal coisa, imagem 2, tal coisa, aí vocês só vão colocando, e vão colocando o quê? É tipo procure o erro, tá? Então vocês vão ter aqui algumas imagens, vou mostrar para vocês, por exemplo essa daqui, né, são aí 14 imagens, vocês vão olhar, essas aí são fotos que eu tirei quando eu estava em uma outra instituição, e daí eu ia fazer justamente um treinamento. As pessoas sempre falam assim, não, mas aqui no meu setor tá tudo certo, não, nunca tem nada fora, todo mundo joga o lixo correto, tá todo mundo cansado de ver. E eu sempre via coisas erradas, e daí o que eu comecei a fazer? Fotografar, sempre que eu vi o erro, fui então juntando essas fotos para daí no dia do treinamento mostrar, e daí todo mundo fica, né, nossa, mas isso aqui, né, tipo como se fosse nos Estados Unidos, tá? Não, isso é aqui no setor fui eu que tirei a foto, tá? Então a ideia da atividade é essa, eu olhar para o lixo e ver o que tá de errado lá dentro. Então o que eu faço? Que nem, por exemplo, olha aqui, isso aqui é um saco azul, dá para visualizar bem. O que vai no saco azul? Daí vocês vão lá na teoria, né, da aula a respeito dos lixos e vão ver, saco azul é para tal coisa e tal coisa. O que tem de errado aí dentro que não era para estar no saco azul, que jogaram errado, tá? É isso que vocês vão colocar. Essa, por exemplo, é a imagem 6. 6. Papel e plástico.
né? Não era para estar isso, tá? Então a pergunta é, o que não era para estar dentro desse lixo? É o que vocês vão responder, certo? E daí vão ter, prestem atenção nas diferentes cores, né? Ó, esse é o branco, 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 tá? Branco, branco, azul, 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 o azul, branco de novo. Esse aqui é um preto, ó, dá pra ver aqui a beiradinha, uma caixa de pérfuro cortante, a caixa de pérfuro cortante aberta, tá? Então são as imagens aí para vocês analisarem e fazer atividade através lá do NEAT, beleza? Certinho, moçada? Isso é a nossa aula a respeito de acidente com materiais biológicos e também para fechar a parte de segregação dos lixos, certinho? Até logo!